neste sábado. Eu quero dar as boas-vindas, eu vejo uma carinha nova aqui, bem-vinda, viu? Aos nossos amigos que estão nos visitando também, fiquem à vontade. E mais um detalhe, rede social. Não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, nos acompanhar pelo Instagram, Facebook e o YouTube, que é por onde está saindo a nossa série da Semana Santa. E nós também queremos te lembrar, mais uma vez, amanhã o nosso programa é especial também, e você que nos acompanhou durante as 5 noites que estavam sendo transmitidas, as mensagens que o Augusto José estava transmitindo, passando para a gente, tinha palavras-chave. Se você anotou todas essas palavras-chave, procure a gente, procure o Juniel, procure o Augusto José também, para passar essas palavras, porque amanhã nós vamos ter o sorteio de muitos brindes e muitas coisas especiais. Então, nós queremos lembrar esse detalhe a você também. Nós vamos cantar algumas músicas agora, e antes de nós fazermos isso, nós queremos invocar a presença do nosso Deus para que Ele esteja conosco aqui nesse lugar, e o Espírito Santo também. E se você puder, em atitude de reverência, feche seus olhos que nós vamos buscar a presença dEle. Obrigado, Jesus, porque mais um dia amanheceu e nós temos vida, nós temos saúde e nós estamos aqui neste lugar. Nós estamos na tua casa, nós viemos te buscar, nós viemos te adorar. E nós queremos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração. O Senhor morreu na cruz um dia para nos salvar. E que nós todos os dias possamos fazer por merecer o seu sacrifício. Continua conosco, nos dê a tua bênção, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez à nossa série Jesus Venceu. Eu não sei quantos de vocês já receberam um livro desse aqui. A comunidade está distribuindo esse livro. Você pode adquirir aqui com a direção da comunidade e depois levar para um amigo, para um parente. É um presente que você vai dar para as pessoas. Não custa nada você dar isso aqui para ninguém, tá bom? Então, fale com a direção para que você possa ter acesso a esse livro e você dá de presente para alguém que queira ter um livro como esse. Antes de nós darmos início à nossa palestra de hoje, nós temos aqui alguns anúncios para fazer rapidamente. E um desses anúncios é que amanhã teremos aqui um fechamento especial desse programa. A gente começou no domingo passado, até quinta-feira de forma remota, pelo canal do YouTube da comunidade Nova Jerusalém. Se você ainda não acessou, acessa lá no YouTube, comunidade Nova Jerusalém de Porto Velho, se inscreve e acompanha. E aproveita, pega o link das mensagens, se você não fez isso, e você distribui também para os seus amigos, tá certo? Bem legal, eu estou distribuindo para um montão de gente. Hoje mesmo de manhã eu recebi um feedback legal. Uma pessoa mandou para mim, tá, a foto, ela assistindo lá na televisão dela. Disse, puxa, que bacana. Pessoas que eu nem pedi para compartilhar, elas chegavam, Augusto, eu já estou compartilhando. E algumas pessoas dizem, Augusto, eu posso compartilhar? Claro que pode. A palavra de Deus é para ser compartilhada mesmo, não importa quem sejam as pessoas. Então amanhã vai ter uma festa aqui de encerramento. Você que está em casa, inclusive, me acompanhando, você pode participar dessa festa também, se for possível, se você quiser, se puder vir até aqui, a sede da comunidade, na Rua da Fontes Cabral, 1158, entre Amazonas e Raimundo Cantuária, no bairro Agenor de Carvalho. Vem para cá, que eu quero conhecer você e eu quero te abraçar. Agradeço as pessoas do auditório que estão conosco também, muito obrigado. Amanhã teremos um musical, foi preparado um musical aqui para a gente fechar esse programa com um belo, um lindo, maravilhoso musical. Mas atenção, durante os dias que nós estivemos transmitindo
apenas pelo canal do YouTube, apareceram algumas palavras-chave durante a transmissão, e essas palavras-chave vale brinde, ok? Vale brinde para quem anotou todas as palavras-chave. Então amanhã você vai chegar aqui, você vai procurar o Juniel, pergunta quem é Juniel, vão te apresentar o Juniel, e você vai mostrar para o Juniel todas as palavras-chave que você anotou. Se você anotou todas, tem brinde para você, tá bom? Então anote, amanhã, domingo, a partir das 7h30 da noite, Comunidade Nova Jerusalém. Quem assistiu de forma remota, traz aí as palavrinhas para você receber o seu brinde, e amanhã nós teremos um lindo musical aqui para fechar a nossa programação. Quero de coração agradecer à Comunidade Nova Jerusalém, que me permitiu estar com vocês durante todos esses dias. Para mim tem sido uma experiência maravilhosa, agradável. Eu tenho aprendido demais com essas mensagens e tenho procurado trazer cada mensagem dessa para o meu coração. E eu espero que vocês também procurem pegar cada mensagem e trazer para o seu coração. Não a palavra do Augusto, mas a mensagem bíblica, tá? Não pegue a palavra do Augusto, não. Pegue a mensagem bíblica e coloque no seu coração. Tudo certo? Quem já recebeu esse livro aqui? Quem já recebeu? Levanta a mão aí. Opa, bastante gente. Tem gente que não recebeu ainda. Quem já distribuiu esse livro aqui? Ok, mas tem muita gente que ainda não distribuiu. Essa semana mesmo eu ganhei um livro desse de presente, e já vou presentear uma outra pessoa também, ok? Dito isto, vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24. Nós começamos aqui essa nossa série falando como surgiu o mal e como Deus vem trabalhando no decorrer da história para mostrar que o mal não vai continuar, o mal vai ter fim. E Deus vem trabalhando, mostrando o seu plano desde o jardim do Éden, quando matou um cordeiro, tirou a pele e vestiu Adão e Eva, quando mostrou na prática e fez Abraão sentir na prática a dor da perda de um filho, mas que ele não perdeu porque Jesus providenciou o cordeiro, do cordeiro que foi morto lá no Egito, simbolizando o livramento do povo de Israel da escravidão do Egito, mas o livramento de todas as nações, de todas as pessoas no futuro da escravidão do pecado. E Deus vem mostrando o seu plano do decorrer da história. Hoje nós vamos falar sobre consolados pela palavra. Nós vamos falar sobre consolados pela palavra. Ontem nós falamos sobre a vitória no madeiro, o que Jesus sofreu na cruz para nos dar a vida eterna. E hoje consolados pela palavra. Capítulo 24, a partir do versículo 13, vai falar da história dos discípulos no caminho para uma cidade chamada Emaús. Mas antes nós vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Fique de joelho. Aliás, vamos ficar todos em pé, porque eu vou ficar em pé aqui. Fique em pé se você puder. Se não puder, permaneça sentado. Se você quiser se ajoelhar, do mesmo jeito, não tem problema. Vamos agradecer a Deus por essas bênçãos e vamos pedir que Ele esteja conosco aqui também nesse momento. E com você que está em casa, se você puder também se ajoelhar, ou ficar em pé, ou fazer uma prece, também faça, não tem problema. Nosso Deus e nosso poderoso Pai, muito obrigado pelas lições que aprendemos até aqui sobre o plano da salvação. Queremos, ó Deus, aceitar de todo o nosso coração e queremos fazer parte da realidade desse plano junto contigo. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Capítulo 24, a partir do verso 13 diz: naquele mesmo dia, falando sobre a ressurreição de Jesus. Se você olhar no texto anterior, fala sobre a ressurreição de Jesus, e aqui diz que naquele mesmo dia, ou seja, está dizendo que no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, 2 discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido.
Versículo 15: aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar junto com eles. Versículo 16: os seus olhos, ou seja, os olhos dos discípulos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. E a gente imagina que eles estavam muito tristes, porque eles falam que de um momento de tristeza, de decepção, e quem sabe eles estavam até chorando, e por conta dessa tristeza e desse choro, com os olhos cheios de lágrimas, não conseguiu reconhecer quem era aquela pessoa que de repente começou a andar junto com eles. Então Jesus perguntou: o que é isto que vos preocupa? E de que vocês estão tratando pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Jesus, como se não tivesse sabendo de nada. Lembra que a Bíblia diz que naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou, e eles estavam indo embora para Emaús, e aparece aquele estranho, eles não reconheceram que era Jesus, e Jesus: por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão chorando? De que vocês estão conversando mesmo? Qual é o assunto aí? E eles até deram uma bronca em Jesus, tá? Versículo 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único que porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Como assim, você não está sabendo de nada não, do que aconteceu? Tu vem de Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Foi um reboliço na cidade, a prisão, as torturas, julgamentos injustos, morte, crucificação, e tu não está sabendo de nada? Ele deu uma bronca em Jesus. Ele lhes perguntou: quais? Jesus deu mais uma desentendida: mas o que foi? Quais coisas que aconteceram que vocês estão falando aí? E aí eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo o que aconteceu, de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade, versículo 22, é verdade que também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada até o túmulo de Jesus, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram ninguém. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora Jesus é que faz uma pergunta para eles. Jesus ali repreende eles e faz uma pergunta para eles. Por acaso Jesus não tinha que passar por tudo aquilo que os profetas estavam dizendo? E aí Jesus começou a dar um estudo bíblico para aqueles discípulos. E o versículo 27 diz: e começando por Moisés, ou seja, desde lá do começo da Bíblia, desde lá do Gênesis, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção de que ia embora, disse que não ia ficar ali. Jesus fez menção, mas eles constrangeram Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30, e aconteceu que, quando estavam na mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, deu aos discípulos. Versículo 31, então se abriram os olhos deles, e reconheceram a Jesus.
se abriram os olhos deles e reconheceram a Jesus, mas ele, ou seja, Jesus, desapareceu da frente deles. E aí no versículo 32 diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Ficaram perguntando um para o outro. Versículo 33: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido ao partir do pão. Possivelmente quando Jesus abre os braços e mostra as mãos assim, e eles veem a marca do escravo nas mãos de Jesus e a maneira como Jesus orava, que era muito peculiar, eles então entenderam que aquele ser estranho até então, na verdade era o próprio Cristo, que começou a explicar para eles a respeito das Escrituras, e o coração deles se encheu de alegria. Meus queridos, para a gente entender um pouco sobre isso, a gente vai falar de algo que aconteceu, que causou uma profunda tristeza no nosso mundo moderno. Nós queremos falar um pouco do que aconteceu em 1994. Alguém lembra que aconteceu um acontecimento bem marcante no dia 1º de maio de 1994? Alguém lembra? A morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu era fã daquele cara. Todo domingo assistia as corridas com ele, e eu vibrava com ele, com as curvas que ele fazia, com as ultrapassagens, e quando ele ganhava, ele pegava a bandeira do Brasil, que hoje infelizmente para muitos é proibido usar a bandeira do Brasil, né? Mas ele pegava a bandeira do Brasil e levantava o nosso ego em qualquer lugar que fosse, e saía desfilando com a bandeira brasileira, e a gente ouvindo a marcha da vitória. O coração de milhões de fãs ao redor do mundo se chocou a 216 km por hora na chamada Curva Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, no dia 1º de maio de 1994. 2 minutos e meio depois, chegaram os paramédicos para atender o tricampeão Ayrton Senna. Imaginem, aí depois um helicóptero o levou ainda com vida para o hospital, a 15 minutos dali, em Bolonha. Ele foi atendido em coma profundo, com múltiplas fraturas, e também tinha aí uma perfuração gravíssima na têmpora. Você pode pesquisar na internet, você vai ver vídeos sobre isso e pessoas explicando sobre isso aí. Mas infelizmente, 37 minutos depois do acidente, a corrida recomeçou como se não tivesse acontecido nada. Tinha um cara que sofreu um acidente, múltiplas fraturas, uma perfuração na têmpora, saiu sangrando. Ali onde ele estava ficou uma poça de sangue. O helicóptero levou ele para o hospital. 37 minutos depois, o diretor de prova disse que a corrida tinha que recomeçar. A corrida recomeçou, e os outros pilotos passaram junto àquela poça de sangue 54 vezes, bem ao lado da poça de sangue, 54 voltas no autódromo, 54 vezes passando bem pertinho do sangue de Ayrton Senna, tricampeão mundial, ídolo do mundo inteiro. Irmãos, faz quanto tempo que Jesus morreu e deu sua vida por nós, derramou seu sangue, e quantas vezes nós passamos, vem à igreja, vai numa comunidade, ouve uma palavra, lê um panfleto, vê uma mensagem na internet. Quantas vezes isso acontece e nós passamos, e a exemplo daqueles pilotos, parece que nada aconteceu. Estamos cuidando da nossa vida, estamos cuidando dos nossos interesses. Jesus morreu, Jesus deu seu sangue por nós, e parece que isso não nos motiva em nada. Tudo que a gente quer é chegar ao nosso objetivo. Não, eu tenho que andar porque eu tenho que comprar meu carro. Não, eu tenho que andar porque eu tenho que comprar minha casa. Não, eu tenho que concluir a minha faculdade. Eu tenho que casar, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que educar meus filhos. E a vida vai passando.
E o sangue de Jesus não significa nada, como o sangue de Ayrton Senna não significava nada para aquele, porque tudo que eles queriam era ganhar a corrida. Infelizmente a vida é assim. O interessante é que na sexta-feira Rubens Barrichello havia batido a 300 km por hora, milagrosamente havia escapado da morte. Um outro piloto, no outro dia, o piloto austríaco Roland Ratzenberg perdeu o controle do carro e se chocou fatalmente contra o muro também. E por conta desses acidentes, Ayrton Senna parou o seu treino, foi com a direção da prova, foi intervir em favor daqueles pilotos. Ele demonstrou grande preocupação com a segurança dos pilotos, mas foi em vão. Nada fez com que interrompesse aqueles treinos, nada interrompeu a marcha sinistra para aquele dia fatal. Às 13h40 de domingo, horário de Brasília, o jornalista Roberto Cabrini, com a voz embargada, falando pausadamente, anunciava para o Brasil que Ayrton Senna havia sofrido morte encefálica. E o Brasil, que já estava chorando, e o mundo que já estava chorando, começou a chorar a morte daquele grande ídolo internacional. Ayrton Senna era tão querido no mundo inteiro que no Japão ele era visto quase como um samurai. E lá no Japão, diante das notícias da TV japonesa daquele país, quando anunciou o falecimento de Ayrton Senna, muita gente chorou lá no Japão. No Brasil, a notícia causou forte comoção, as ruas ficaram desertas, o governo decretou luto oficial por 3 dias, o piloto recebeu honras de chefe de Estado, a aeronave que transportava o corpo da Ayrton Senna recebeu uma escolta de aviões de caça, só para vocês terem uma ideia. No solo brasileiro, o cortejo do aeroporto até o local do velório era ladeado por mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, elas se aglomeravam nas calçadas, nos prédios e até nos postes de iluminação e se penduravam para ver o cortejo passar. Todo mundo queria ver aquele ídolo, aquele herói nacional. O rosto de Ayrton Senna, no entanto, nunca mais foi visto após o acidente ocorrido quando ele tinha apenas 34 anos de idade. Um jovem, tinha um futuro inteiro pela frente, podíamos dizer, mas naquele dia, infelizmente, tudo acabou. Mas o que muitos não sabiam era que Ayrton Senna era fã da palavra de Deus, e muitas vezes ele era criticado porque ele era um piloto arrojado, e muitas vezes ele era criticado por quê? Porque você lê a Bíblia, porque você confia no teu Deus, que nada vai acontecer, e você é desse jeito e tal. Muitas vezes ele era criticado. Ele lia a palavra de Deus. Para ser um perito em corrida na chuva, já falei para vocês aqui, quando começava a chover, ele corria para o autódromo de Interlagos, ia treinar na chuva, e era por isso que ele era tão bom nas corridas de chuva, porque ele havia treinado na chuva. E enfim, meus queridos, como uma forma de consolo, e uma forma de expressar aquilo em que Ayrton Senna acreditava, no túmulo dele está escrito uma palavra muito interessante, Romanos 8,38, você pode ver na sua Bíblia, você que está em casa também. Nada pode nos separar do amor de Deus. Só que nesse caso do túmulo de Ayrton Senna está escrito o seguinte, no lugar de nós está a palavra me. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí eu te pergunto, irmãos, o que te separa do amor de Deus? Por que você tem acesso aqui à Bíblia Sagrada e essa palavra não te consola? Essa palavra não te remete para aquilo que você é e para aquilo que você precisa? Por que você não lê essa palavra para conhecer todo o projeto, todo o plano que Deus tem para cada um de nós? Nós lemos Lucas capítulo 24, os discípulos estavam decepcionados,
A exemplo da multidão decepcionada com a morte de Ayrton Senna, como foi também com a morte da princesa Diana. Puxa vida, tu não sabe o que está acontecendo não, cara, tu não ouviu falar? Todo mundo sabe, a multidão sabe, mataram Jesus, crucificaram ele era a nossa esperança, e agora o que a gente vai fazer da vida? Nós estamos aqui, desistimos de tudo, largamos tudo para trás, não queremos mais saber de nada. Falaram que ele ressuscitou, mas ninguém viu ele, e nós desistimos, nós estamos indo embora, nós vamos para uma outra cidade, não quer mais saber disso. Meus queridos, quantos de nós fazemos isso no dia a dia? Esquecemos a palavra, esquecemos as promessas, vamos cuidar da nossa vida, deixa para lá, está tudo acabado. Esse negócio de Jesus, esse negócio de Bíblia, esse negócio de plano de salvação, isso não vai acontecer, já demorou demais. Eu vou cuidar da minha vida. Eu tenho um carro para comprar, eu tenho uma casa para comprar, eu tenho um diploma universitário para conquistar. Chega, já esperei demais, estou desiludido, não quero mais nada. Mas não duvide do poder de Deus e da promessa de Deus, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, aquilo também ele vai colher. A Bíblia diz que Jesus espera nos consolar, irmãos, tudo que ele quer nos consolar. Para os discípulos estava tudo acabado. Quantas vezes nós fomos confortados e confrontados com relatos milagrosos e nós não acreditamos. Quando eu comecei essa série, uma tristeza havia batido a nossa família mais uma vez. A minha sobrinha, que já vai fazer 2 meses lutando pela vida, tinha passado mal de novo, mal tinha saído da UTI, voltou para a UTI, e foi como um banho de água fria em todo mundo. Antes disso, a gente viveu um momento de muita tristeza, e a Sheila e o Jander sabem disso, quando eles chegaram na casa da minha irmã, mãe e da minha sobrinha, onde todos estavam chorando. A visita no hospital, ela na UTI estava inerte, não reagia mais para nada, não dava mais nenhum sinal, ligada aos aparelhos, em coma. O médico pediu para orar, porque clinicamente falando, cientificamente falando, eles já tinham feito tudo que eles podiam fazer. Estava com sepse abdominal, só Deus podia operar um milagre. E aquela alegria que a gente tinha sentido tanto, puxa vida, finalmente ela acordou, finalmente ela saiu da UTI, agora volta a tristeza, porque ela tem que voltar para a UTI de novo. Que decepção! Será que a gente não vai conseguir ver ela boa de novo, com vida? Mas Deus operou o milagre. Na quinta-feira eu estive lá com a minha esposa, visitando ela. Ontem ela mandou um áudio para mim, um áudio bem bacana, e ela dizendo que já tinha tirado o dreno, ela já estava sem. Quando eu fui lá, ela já estava com o dreno, tirou o outro dreno. A creatinina dela, que estava prejudicando o rim dela, já está bem baixinha, 1 e pouco apenas. Fazia diálise 3 vezes por dia, agora vai fazer só 2 vezes por semana. E o médico falou para ela que se tudo continuar assim, semana que vem ela vai estar em casa. Amém? Semana que vem, se continuar assim, ela vai estar em casa. A esperança se acendeu de novo. Aquela decepção, aquela tristeza, a tristeza era tanto, a gente estava tão assim, cabisbaixo. Os médicos não deram esperança, todo mundo chorando. Eu não sei porquê, mas Deus encheu meu coração de esperança, e eu abri a Bíblia e comecei a falar da esperança, dos milagres de Deus, de que Ele abriu o mar vermelho, de que fechou a boca dos leões, de que tirou o poder do fogo, de que ressuscitou mortos. Lázaro, que estava morto havia 4 dias, podre. E a irmã de Lázaro chegou para ele e disse: Jesus, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém, meus queridos? Quando você crê, você pode ver a glória de Deus. E eu pude na quinta-feira ver a glória de Deus no rosto da minha sobrinha. Se tu creres, tu verás a glória de Deus.
Aqueles discípulos não tinham mais acreditado, não acreditavam mais. Mas quando Jesus começou a falar, que voltou a esperança no coração deles, Jesus começou a explicar a Bíblia para eles, se era necessário que o Messias, que o Cristo passasse por tudo isso. E quando Jesus partiu o pão, quando Jesus orou e mostrou as mãos para eles, que eles viram que era o Cristo, eles que não tinham acreditado mais na ressurreição, eles não quiseram saber se estava de noite ou não, se era perigoso ou não. A Bíblia diz que no mesmo instante eles voltaram para Jerusalém, foram se encontrar com os discípulos, voltaram para Jerusalém. Diz aqui, na mesma hora, acharam reunidos os 11 e os outros que estavam com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão. Ele disse: diziam que ressuscitou, as mulheres disseram que tinha ressuscitado, mas ninguém viu ele até agora, e nós desistimos, vamos embora, não vai acontecer mais nada. Mas quando chegaram lá, que disseram: ele ressuscitou e está com Simão, e disseram: nós estivemos com ele, e nós estamos aqui agora, porque nós acabamos de ver eles, viemos de lá correndo para cá, esquecemos todos os perigos da estrada, da escuridão, e viemos para cá. Que bom que agora Simão diz que viu ele. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido ao partir do pão. Consolados por quem? Pela palavra. Meus queridos, a Bíblia dá todas as evidências do que tem prometido, qual o futuro que Deus promete para cada um de nós. Qual o futuro? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos. A morte de Jesus significa uma perda muito grande, significou para ele uma perda muito grande, mas hoje essa morte significa vitória. Aquele cordeiro que havia morrido era a solução para os pecados desde o Éden. E às vezes algo que Deus nos mostra ou não nos mostra parece uma incrível decepção. Agora, nesse caso com a minha sobrinha, eu aprendi algumas coisas, eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendi: precisamos buscar mais a Deus, precisamos estar cada dia mais perto de Deus. A segunda coisa que eu aprendi: precisamos orar mais a Deus e confiar mais em Deus. A terceira coisa que eu aprendi: como família precisamos estar mais juntos, precisamos estar mais unidos. E outra coisa que eu aprendi: precisamos estar preparados para a morte. E apesar da morte, precisamos entender e reconhecer que ainda assim precisamos acreditar na palavra de Deus. Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, olha para as campinas, olha para a terra prometida desse outro lado do Jordão. Tu lutaste com esse povo durante 40 anos, mas olha até onde a tua vista alcançar, porque daqui, Moisés, tu não vai passar, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés poderia ter pensado: puxa vida, nada do que eu fiz valeu a pena, que desilusão, que tristeza, eu lutei tanto com esse povo, eu sofri tanto por causa desse povo, e agora eu não vou ter o maior privilégio, que é entrar com esse povo na terra prometida. E Deus disse: você vai morrer aqui. E ali Moisés morreu. Moisés não estava doente, Moisés estava bem de saúde, mas Moisés morreu ali. Só que Deus faz coisas, meus queridos, que nós muitas vezes não entendemos, mas nós precisamos entender. É por isso que eu disse que dessa situação com a minha sobrinha, eu aprendi uma coisa muito importante: precisamos estarmos preparados para a morte, precisamos acreditar em Deus, mesmo diante da morte, porque o que Ele faz sempre será o melhor para a nossa vida, sempre. E aí você vai lá ler o relato da Bíblia Sagrada, no momento de mais agonia, de pesar para o Filho de Deus, sentindo o coração pesado, amargurado, o peso do pecado, a distância do Pai,
debruçado, orando, desesperado sobre uma pedra, os discípulos dormindo. Quando os discípulos acordam, eles veem uma visão maravilhosa. Ali estava Jesus, junto com Moisés e Elias. Como assim Moisés está vivo? Moisés não morreu há tantos anos atrás. E a Bíblia diz que Jesus, Deus o Pai, ressuscitou Moisés, disputou o corpo de Moisés com o diabo perdeu mais uma vez, e Moisés foi levado para o céu para representar todos aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo, e mesmo que morra viverão, amém? E Cristo diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra viverá. Elias representando aqueles que não vão passar pela morte, Moisés aqueles que vão passar, representando aqueles que vão passar pela morte, no entanto ressuscitarão se continuarem sendo fiéis a Deus. Meus queridos, está tudo escrito aqui, essa palavra é maravilhosa, o plano de Deus para a nossa vida está aqui. Deus abre através de Jesus Cristo a cortina do céu para cada um de nós. Apocalipse 21 e Apocalipse 22 fala sobre isso. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas farão parte do passado. E ele começa a descrever a cidade santa, a cidade de Deus, como é que são as suas ruas, como é que é a sua praça, como é que é o seu muro, o tamanho da cidade, a altura, a largura, a profundidade, o que representam as portas. Os muros têm 12 fundamentos, cada fundamento de um tipo de pérola preciosa, e que representa cada um desses fundamentos. Fala como que será a nossa convivência lá, fala que nós não vamos precisar nem de sol, porque vamos conviver com o próprio Deus, e o próprio Deus será a nossa luz, será a nossa lâmpada. E o que nós estamos esperando? Não vamos fazer como aqueles discípulos que foram incrédulos naquele momento, esperar uma manifestação. Muita gente hoje está esperando uma manifestação, um milagre, e muitas pessoas pregando milagre. Você vai encontrar com Jesus diante de um milagre. Jesus não se manifestou através de um milagre, Jesus se manifestou para eles através da palavra. E quando eles tiveram certeza, e depois que Jesus se manifestou, abrindo os braços para orar, eles perderam todo o medo, eles ganharam coragem, eles saíram com intrepidez para pregar, para se encontrar com os outros, para falar que Jesus estava vivo. E eu quero dizer para vocês hoje, nesse auditório, muitos séculos depois, a palavra de Deus me garante que o Cristo está vivo. E a palavra de Deus me garante que Ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vocês também. Essa é a promessa, e eu acredito nessa promessa, e que essa promessa se torne uma realidade na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma música especial. Que Deus anime e conforte também os nossos corações. Quanto tempo faz que eu não ouço a tua voz? Quanto tempo faz que não recebo teu louvor? Sinto falta de te ver com o rosto no pó, sinto falta de colher tuas lágrimas, sinto falta de te ver cruzando as fronteiras pra falar do meu amor.
dizer que só um sou o Senhor. Sinto falta de curar quando você estendia as mãos e eu derramava minha unção. Sinto falta. Ainda não terminou o que eu tenho a fazer. As promessas irão se cumprir pra você. Abra o teu coração, volta pra mim. Te amo, na cruz eu te comprei, meu sangue por ti eu derramei em meus braços. É o teu lugar, filho, volta pra mim. Volta pro teu lar. Sinto falta de te ver com o rosto no pó. Sinto falta de colher tuas lágrimas. Sinto falta de te ver cruzando as fronteiras pra falar do meu amor, dizer que só um sou o Senhor. Sinto falta de curar quando você estendia as mãos e eu derramava minha unção. Sinto falta. Ainda não terminou o que eu tenho a fazer. As promessas irão se cumprir pra você. Abra o teu coração, volta pra mim. Te amo, na cruz eu te comprei, meu sangue por ti eu derramei em meus braços. É o teu lugar, filho, volta pra mim. Volta. Te amo, na cruz eu te comprei, meu sangue por ti eu derramei em meus braços. É o teu lugar, filho, volta pra mim. Volta pro teu lar. Amém. E o que tem escrito aí no seu coração? Uma frase consola a família de Ayrton Senna e os fãs. A Bíblia diz que no dia que nós chegarmos no céu, no paraíso, cada um vai receber uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca vai estar escrito algo muito especial para cada um dos seus filhos. Nessa pedrinha branca, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que vai ter o seu novo nome. Assim como ele mudou o nome de Abraão, o nome de Sara, o nome de Jacó, ele também vai mudar o teu nome. O teu passado de miséria, de desgraça, de sofrimento, de lutas, o teu nome que representa tudo isso será apagado de uma vez por todas. Agora você vai receber uma nova identidade. E a sua carteira de identidade, nessa pedrinha, vai ter o teu novo nome. Novo céu, nova terra,
com pessoas que têm um novo nome. Eu quero estar lá, e espero que cada um de vocês estejam lá também. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que não mereço nada de Deus, mas pela graça de Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, eu confio que um dia eu possa também estar lá. E eu estando lá, eu gostaria de ver vocês por lá também. Amém? Oremos então. Maravilhoso Deus, que alegria sabermos que Tu vive eternamente, vive para sempre. Que alegria saber que Tu venceu, que Jesus venceu, e que alegria saber que essa vitória também pode ser nossa, que no Teu sacrifício possamos ser herdeiros do céu e co-herdeiros da promessa, e possamos receber um novo nome para habitarmos no novo céu e uma nova terra. E você que está em casa nos acompanhando também, que você tenha essa promessa no seu coração. Nós oramos acreditando no nome de Jesus. Amém?